Nessa edição da Unice, nós temos o prazer de poder entrevistar o professor Paulo Henrique Portela. Professor, boa noite. Boa noite. Antidinamização das relações jurídicas de caráter internacional, comerciais de internet e acordos internacionais decorrentes do processo de globalização, o direito nem sempre tem dado uma resposta satisfatória aos conflitos que surgem dessas relações. Como o Brasil tem buscado o aprimoramento de sua legislação a fim de garantir a sua inserção neste processo com vistas a uma abertura comercial e jurídica? Boa noite a todos que estão nos assistindo, bom dia àqueles que podem nos assistir de dia, né? Claro. Como o Brasil tem reagido às demandas internacionais no campo de sua legislação? De uma maneira muito simples, o Brasil não tem reagido a contento ainda. Os temas internacionais ainda não são objeto do interesse que deveriam ter no Brasil. E isso se reflete claramente no nosso legislativo, que deixa para tratar de matérias relativas às relações internacionais do país continuamente, adia. Nós temos, por exemplo, o projeto de lei 4.038/2008, que visa permitir a cooperação do Brasil com o Tribunal Penal Internacional. Esse projeto está parado no Congresso desde o ano de 2009, portanto há quase 4 anos já vai fazer que esse projeto está parado. É um projeto importantíssimo. Se amanhã o Brasil vier a ser demandado pelo Tribunal Penal Internacional, o Brasil não vai poder fazer nada a respeito. A reforma do Estatuto do Estrangeiro já está na iminência de sua conclusão há quase 10 anos. Então, há uma falta do parlamento nesse sentido. Cabe ao Brasil, se quiser estar mais bem preparado para responder às demandas das relações internacionais de uma maneira mais rápida e adequada, acelerar, correr um pouquinho. Professor, existe um paradoxo entre os direitos humanos e o direito internacional econômico? E se existe, qual seria a sua repercussão sobre o direito brasileiro? A meu ver, não existe esse paradoxo. O direito internacional econômico, ele varia um pouco em relação ao direito internacional tradicional, inclusive por ter uma atenção especial aos países em desenvolvimento e às suas necessidades. Lembrando que o direito ao desenvolvimento é um direito humano. Não há essa discrepância teórica. O direito internacional dos direitos humanos também enfatiza o direito ao desenvolvimento, como eu acabei de falar. O direito do comércio internacional, o direito da OMC, vê o desenvolvimento do comércio como uma das ferramentas de avanço no campo do direito do desenvolvimento e dos próprios direitos humanos. O direito do comércio internacional se preocupa, inclusive, com o comércio desleal, quando esse comércio é desleal a partir da redução de custos causada pelo chamado dumping social. Acho que a discrepância é mais prática e não teórica. Fazendo uma leitura dos acontecimentos recentes com influência sobre o direito internacional, como, por exemplo, os conflitos políticos no Egito e na Síria, a crise econômica europeia, entre outros, podem repercutir nas relações internacionais estabelecidas entre o Brasil? Bom, quanto à crise econômica europeia, o Brasil já sofre os efeitos dessa crise. O Brasil, com a crise econômica europeia, perde uma fonte, por exemplo, de turistas, um mercado emissor de turistas. O Brasil perde investimentos europeus que poderiam vir para o país. O Brasil perde receita nas exportações. A crise europeia é uma das responsáveis, inclusive, pela relativa perda do dinamismo da economia brasileira nos últimos tempos. Quanto, porém, à questão da Síria e sobretudo, a da Síria, essa questão diz respeito ao Brasil, sobretudo porque o Brasil vem sendo, pouco a pouco, chamado a opinar em determinadas situações que configuram crises internacionais. O Brasil tem uma tradição de aderência a princípios caros à comunidade internacional, e é por isso que o Brasil é chamado. O Brasil é conhecido por valorizar o princípio da solução pacífica de controvérsias, por facilitar o multilateralismo, ou seja, facilitar a solução das crises em foros internacionais. Daí o Brasil ser chamado a atuar em crises como essa. E a crise da Síria deveria ter uma atenção muito grande do Brasil pela grande comunidade de sírio-libaneses que vive em território brasileiro. Há uma ligação, inclusive, afetiva com o país. Agora, como o Brasil trata dessa crise, eu acredito que continuar aderindo aos princípios que estão aí há mais de um século é o melhor caminho para uma atuação, inclusive, coerente nesse campo. Certo. O que concerne a cooperação jurídica internacional, importante para o combate ao crime organizado, o qual tem se revestido de características transcontinentais, o Brasil tem encontrado estratégia para sua eficácia? Em que medida os cursos de Direito podem contribuir para a promoção de reflexões jurídicas e interpretação de normas internacionais com o fim de propiciar o desenvolvimento dessas estratégias? O Brasil já é signatário de inúmeros acordos de cooperação no campo do combate ao crime.
a célebre Convenção de Palermo, por exemplo, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, por exemplo. Talvez o único defeito dessas convenções seja o seu caráter um pouco genérico, que impõe aos países a necessidade de legislarem mais detalhadamente a respeito. E aí é que entra o Brasil. Mas a questão nesse momento eu acredito ser mais, antes de mais nada, prática. Cabe ao Brasil combater a corrupção, né? É uma questão, digamos, cotidiana da nossa vida. Eu acho que as faculdades de Direito sempre podem contribuir na reflexão. Tudo que é norma deve passar pela reflexão, inclusive uma reflexão contra a legem, às vezes, ou seja, uma reflexão criticando a lei posta para ver algo melhor, a crítica da jurisprudência, tudo é válido. Agora, mais uma vez eu insisto, lei tem, norma tem, tratado tem. O problema no Brasil é colocar essa lei no seu lugar, que é o lugar aquele lugar que Robert Alexi indicava, né, o direito à ciência prática. Sim, pessoal. É possível propor um novo pensamento para o estudo e compreensão do direito internacional com fundamento nas transformações da sociedade contemporânea? Acho que fundamentalmente o novo direito internacional já está começando a se desenhar na doutrina mais recente. O direito internacional era um direito que era visto como algo que preocupava somente aos estados soberanos, que cuidava de um número muito limitado de temas, como por exemplo a guerra e a paz, como por exemplo as fronteiras e as relações diplomáticas. Na atualidade não, o direito internacional já interessa a muitos outros atores sociais, já interessa diretamente aos indivíduos, já interessa diretamente às empresas, já interessa diretamente às organizações não governamentais e já trata de uma variedade imensa de assuntos: direitos humanos, meio ambiente, trabalho, cooperação no combate ao crime, né? Cabe à doutrina absorver esse paradigma. O direito internacional tem mudado razoavelmente, mas é uma mudança muito recente. Então a doutrina ainda repete um pouco conceitos antigos de direito internacional. A falta de livros na matéria no Brasil, ainda não há tantos livros, também é decisiva nesse sentido. Cabe à doutrina trabalhar para poder refletir um pouco essa mudança dos paradigmas internacionais. Experiência de simulação de organização internacional, como a Unicim, que ocorre no âmbito da graduação em Direito e que envolve de maneira ativa os discentes do curso, contribuem para uma nova prática na educação? Como contribuem? Contribuem porque, em primeiro lugar, mostram o lado prático do direito internacional. E são uma oportunidade para mostrarmos que o direito internacional tem outros lados práticos também. O direito internacional não é o direito tratado em ambientes distantes como os governos, é o direito tratado em vários ambientes: o ambiente das empresas, o ambiente da sociedade civil, das organizações não governamentais, dos militantes de direitos humanos. É um ambiente, em suma, que cada vez mais interpenetra todos os setores da sociedade. Agora, o direito internacional, ele também, ou melhor, as simulações em direito internacional, elas também têm uma serventia maior. Elas servem para capacitar o nosso aluno na técnica da negociação. A negociação é muito importante dentro do direito. O judiciário ainda carece de maior celeridade e, nesse sentido, às vezes é melhor do que enfrentar uma longa controvérsia no judiciário, é resolvê-la de uma maneira negociada. E, nesse sentido, é bom treinar nossos alunos em técnicas de negociação. E, por fim, eu acredito que essas simulações fomentam um valor importante, não só dentro do direito, mas dentro do nosso processo de consolidação democrática, que é o valor da tolerância, que é o valor de reagir à diferença que te desagrada muitas vezes de uma maneira civilizada, sem recorrer à violência, sem recorrer à invasão do espaço alheio, cada um no seu espaço, respeitando o direito do outro, até não concordando. Ninguém é obrigado a concordar a tudo. O direito de ser contra ainda é um direito humano. Agora, nós temos a obrigação de respeitar. Então, negociar, treinar a negociação com gente tão diferente é também um exercício de tolerância, e, como eu falei, em última instância, contribui para a própria consolidação da democracia no Brasil. A sessão Unicim agradece a participação do professor Paulo Henrique Portela, professora Vânia Digo aqui presente, professora Vânia Vaz e nosso coordenador de curso, professor Valber Cunha Lima. Obrigada. Muito obrigado.